Bíblia Evangelho de Mateus capítulo 22 versículo 29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa foi parte da resposta de Jesus aos saduceus. Quando o ministério de Jesus estava se findando, a oposição se mostrou cada vez mais determinada em se livrar dele, criticar, desacreditar, desmoralizar, difamar, envergonhar. Estavam se dedicando à destruição definitiva de Jesus. Além dos fariseus, os saduceus também tentaram apanhar o Salvador em suas próprias palavras. Os saduceus não acreditavam haver ressurreição dos mortos, então perguntaram a Jesus sobre ressurreição dos mortos. Eles formularam uma pergunta mal intencionados, que teria o propósito de mostrar uma contradição ou incoerência, erro no ensinamento de Jesus. Armaram uma cilada. Eles tentaram exagerar a lei do levirato, a fim de desacreditar a doutrina da ressurreição, mas foram desmascarados. Citaram uma prática fundamentada na lei do Antigo Testamento, Velha Aliança. Mencionaram a lei do levirato, remidor ou resgatador, no Antigo Testamento, que trazia a instrução em caso de um israelita morresse e deixasse sua viúva sem um filho, havia o perigo que seu nome perecesse e sua propriedade passasse para fora da família. O remidor, o resgatador, deveria casar com a viúva. Costume legal hebraico, em que o irmão que estive habilitado, deveria se casar com a viúva de seu irmão falecido com o fim de assegurar-lhe descendência. Se o irmão mais próximo não estivesse habilitado a se casar com a sua cunhada, tal deveria passar para o próximo irmão. Caso o falecido não tivesse irmãos, poderia ser um parente próximo. Foi assim que Boaz entrou na vida de Rute, e de sua sogra Noemi. Boaz remiu Rute, se casou com ela. A queda do homem levou a necessitar de remissão. Remidor é aquele que redime pessoas, e sua herança. A redenção ocorre quando ele paga o preço exigido. Salmos 49 versos 7 e 8. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Lei carnal que representa espiritualmente Jesus, o resgatador, redentor da humanidade. Quem redime, quem salva, liberta, aquele que livrou a humanidade da culpa, da condenação, único que pode salvar. O Verbo que se fez carne, ou seja, que se fez homem e habitou entre nós, veio para a terra e viveu entre nós. O único descendente sem pecado é Jesus, ele é a semente sem pecado. O único que pode resgatar o homem do pecado. Através de Jesus, descendente sem pecado, a graça do parente remidor Cristo é nosso parente, se fez homem, remidor e traz consigo perdão de nossos pecados e todos os outros benefícios do seu sacrifício. Pagou preço de sangue, o sangue do Cordeiro que é Jesus, que tira o pecado do mundo, pagando pelas nossas iniquidades. Todos os benefícios de Deus para nós é através de Cristo. O saduceu perguntou: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao 7º, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Com sua declaração, se referiu diretamente ao período que se iniciará depois da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas a Bíblia ensina a ressurreição. Em que se constituía o erro? Em não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Os saduceus não criam na ressurreição, porque não conheciam o poder de Deus. Eu sou, e não eu fui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó.
Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Abraão, Isaque e Jacó morreram em Deus. Eles seriam ressuscitados, para a salvação, não para a morte. João capítulo 11 versículo 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Naturalmente era esperado que os saduceus e fariseus fossem profundos conhecedores das Escrituras. Os saduceus não conheciam as Escrituras, e ainda distorciam as Escrituras. E tinham suas próprias crenças, pensamentos, que não estavam de acordo com a Bíblia. O saduceu tinha o objetivo de ridicularizar Jesus e supostamente provar que seu ensinamento não fazia sentido. Jesus é a palavra viva, é o caminho, quem salva é Jesus, Jesus, o bom pastor. Nem todos os caminhos levam a Deus, o único caminho é Jesus, portanto as religiões que não estão alinhadas com a Bíblia não devem ser seguidas. A igreja que Jesus vem buscar são as pessoas salvas, não o templo físico, de tijolo, cimento, a casa de oração, com o nome da igreja, uma denominação. Se tivesse uma igreja humana que só ela salva, teria desde o início o nome da igreja com os apóstolos, estaria na Bíblia o nome dela, dizendo que ela salva, mas diz, é que Jesus salva, igreja é de Jesus, com tijolos vivos, pessoas, onde o alicerce é Jesus, os cristãos que seguem a Jesus, seguem a palavra de Deus, obedecem, perseveram. Nós individualmente somos parte da igreja, a habitação, templo do Espírito Santo. A igreja é a reunião de todos os salvos, e é esta unidade, que forma o corpo do qual Cristo é a cabeça. A igreja, o templo físico, casa de oração devemos reunir, congregar, para adorar a Deus, onde aprendemos palavra de Deus, somos edificados, fortalecemos, animamos, crescemos, edificando uns aos outros, amparando os fracos, consolando os desanimados, e essa igreja deve estar conforme os ensinamentos bíblicos. Efésios capítulo 4 versículos do 4 ao 6, há um só corpo, igreja, o corpo de Cristo. Pessoas que fazem a vontade de Deus, os salvos, e um só Espírito, Espírito Santo de Deus, assim como também fostes chamados em uma só esperança que fostes chamados, um só Senhor que é Jesus, uma só fé, um só batismo, Jesus, aquele que batiza com fogo, com o Espírito, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por intermédio de todos, e em todos. O batismo com fogo está ligado a Jesus, que veio com poder para destruir o pecado, e purificar todo aquele que crê nele, possibilitando o homem receber o Espírito Santo. Mateus capítulo 3 versículos 11 e 12, Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O homem tem seguido suas próprias ideias, teorias, pensamentos, filosofias, interesses, desejos e rejeitado a Deus. O homem acha que pode dizer o que é certo ou errado, não o que era certo aos olhos de Deus, mas aos seus próprios olhos, rejeitando a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Não levando em conta o que Deus diz, que é certo e errado, mas os seus próprios entendimentos, pensamentos e opiniões, amantes de si mesmo, autossuficiente, vaidosos querendo ser exaltados. Não foi isso que a serpente, Satanás, disfarçado de serpente, falou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer o fruto, sereis como Deus sabendo o que é certo e errado. Gênesis capítulo 3 versículo 5, Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E mentiu que não tinha consequência, certamente não morrereis, disse a serpente, o anjo caído, que deixou o caminho de Deus, que induziu o homem ao erro. Tendência de rejeitar a instrução de Deus, o homem quis ser independente de Deus, é impossível. Deus fez o céu, a terra, as águas, o março, o homem. Salmo 145, Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. É possível ver um pouco da grandeza de Deus através da sua maravilhosa criação.
Romanos capítulo 1 versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Salmos 19 verso 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Erramos porque não conhecemos a Bíblia, ou conhecemos pouco, ou ainda conhecemos, e não praticamos. A Bíblia tem normas de Deus, do que é certo ou errado. Às vezes lemos na Bíblia, mas queremos que seja do nosso jeito, mais fácil, ou achamos que podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, que podemos dizer o que é certo ou errado, não Deus, usar de sabedoria humana, nosso entendimento humano, nossa capacidade. A criatura não sabe mais do que o Criador? Porventura o barro pode contender com o oleiro. Que fazes? Todavia, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O homem pensa que é autossuficiente, está evoluindo na ciência, no conhecimento, graças à inteligência que Deus deu, a tudo que Deus colocou na terra, mas está regredindo espiritualmente, no caráter, na moral, falta de amor, está distanciando do caráter de Jesus. Mateus capítulo 16 versículos do 5 ao 12, indo os discípulos para o outro lado do março, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem, que não era de pão, que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo, que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus, e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus eram os 2 principais grupos religiosos que havia em Israel. O pão era o alimento básico dos judeus e de outros povos da antiguidade. Fermento, ingrediente usado para fermentar, faz com a massa enche, aumente. O fermento, que penetra e se espalha por toda a massa. Gálatas capítulo 5 versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento fariseus, e dos saduceus, hipocrisia, soberba, orgulho, autossuficiência, perseguição, inveja, difamação, fingimento, engano. Saduceus com suas crenças, estavam em discordo com a Bíblia. Os saduceus estavam mais preocupados com a política, do que com a religião, com seus próprios interesses. Os fariseus enxergavam a tradição humana oral como tendo autoridade igual à palavra escrita de Deus, o que também estava em desacordo com a Bíblia. Eles só praticavam o que convinham a eles, conforme seus interesses, gostavam da posição de destaque, dos melhores lugares. O fermento dos fariseus e dos saduceus corrompe, espalha. Os saduceus eram os aristocratas sacerdotais. Não apenas eram ricos e cultos, como, além disso, muitos deles eram membros de famílias sacerdotais. Texto bíblico que mostra Atos capítulo 5 versículo 17 e 18. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. E lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. João Batista chama os fariseus e saduceus de raça víboras. Mateus capítulo 3 versículo 8. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram.
Atos capítulo 23 versículo 8, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Fariseus e saduceus tinham divergências, mas se uniram contra Jesus, planejando, arquitetando, armando ciladas. Os dois grupos estavam unidos em oposição a Jesus. Jesus frustra as tentativas de enlaçá-lo. Lucas capítulo 20 versículos do 1 ao 8, certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu, ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim, responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, queriam fazer com que Jesus dissesse algo pelo qual pudesse ser entregue ao governador romano, acusando ele de algum crime contra Roma, que fosse punido com a pena de morte. Jesus não é enganado pelos elogios falsos, pois por trás dessas palavras há hipocrisia e astúcia. Lucas capítulo 20 versículos 20 e 21, Mestre, sabemos que falas, e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César, ou não? Se ele disser: não, não é correto pagar esse imposto, pode ser acusado de sedição contra Roma, punido com pena de morte, mas, se disser: sim, paguem o imposto, as pessoas, irritadas por estarem sob o jugo romano. Mas Jesus não fica sem resposta. Perfeita, surpreendente, inesperada. Mostrem-me a moeda do imposto. Ao lhe trazerem um denário, ele pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? Eles respondem: de César. Com muita habilidade, ele dá a seguinte orientação: portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Sem ter o que dizer após essa resposta, vão embora. Dai a César o que é de César virou ditado popular, só essa primeira parte. E dar a Deus o que é de Deus, seguir os ensinamentos de Deus. Se estavam explorando o povo, cometendo injustiça, seriam cobrados por Deus. Mateus capítulo 12 versículos 38 e 39, vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei, será o do profeta Jonas, pois, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mesmo que eles não tenham visto pessoalmente Jesus realizar milagres, muitas pessoas viram o que ele fez, tinham testemunhas vivas, evidências dos milagres, como por exemplo o cego que voltou a ver. Não tinha como negar os milagres. O que os fariseus e saduceus queriam era descreditar Jesus, não ao contrário. Eles se recusavam a se arrepender. Relembrando Jonas. Deus chama Jonas para profetizar, para anunciar aos habitantes de Nínive, um povo pecador, que, se não se converterem, dentro de 3 dias a cidade será destruída. Jonas se recusa a obedecer a Deus e foge para outra cidade, Tarsis, em um navio. Ele não queria pregar para aquele povo. No caminho, Deus enviou uma tempestade sobre o navio onde estava Jonas. E o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Jonas disse que era por causa dele a tempestade, para eles lançarem Jonas ao março. Foi lançado ao março, e foi engolido por um grande peixe, e passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele não suportou ficar lá dentro do peixe, e resolveu clamar por Deus, e obedecer. Parecia que estava no ventre do inferno. Jonas capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz.
Só quando resolveu obedecer, pregar o arrependimento, então pode sair. Era como se tivesse sido ressuscitado. A população de Nínive se arrependeu quando Jonas pregou a eles. Jesus ficou morto por 3 dias e ressuscitou. Jesus foi morto por nossos pecados. Ele pregou o arrependimento. Quem se arrepende pode ser salvo. Adão também se recusa a obedecer a Deus e foge do Senhor. Foi por causa do pecado de Adão que a dor e a morte entraram no mundo. Se foi por Adão, um homem, que o pecado entrou no mundo, é pelo segundo Adão, Jesus Cristo, um homem, que a morte é vencida. Provérbios 7, que Deus fez o homem reto, mas este se meteu em grandes astúcias. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Devemos estar alicerçados em Jesus, é quem sustenta a igreja, e aprumados em Jesus. O prumo é utilizada para o alinhamento vertical, para garantir que as paredes não fiquem tortas, fiquem aprumadas. Após a ressurreição de Jesus, seus discípulos se reuniram em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito Santo. Os seus discípulos aprenderam com Jesus. Começa o trabalho realizado pelos 12 apóstolos, os seus discípulos na difusão do cristianismo. Cada pedra, ou o tijolo é um membro da igreja, tem sua importância na edificação da igreja. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os homens e as mulheres de Deus. Igreja é um edifício construído com pedras vivas que são os salvos. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Efésios capítulo 2 versículos 20 e 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Na Bíblia, no Novo Testamento, Igreja da cidade de Corinto, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Cidade de Corinto ficava na da Grécia, que era a capital intelectual do mundo, se destacavam na cultura, artes, comércio. Embora Corinto fosse uma cidade intelectual, era ao mesmo tempo decaída moralmente. Caracterizada como uma cidade do amor, também conhecida como a garota coríntia com o significado de prostituta, templo de Afrodite, deusa do amor. Corinto é uma cidade romana, profundamente pagã nos seus costumes, tinham vários deuses, sejam gregos ou romanos, também muitos ídolos. Apóstolo Paulo, enquanto estava em Éfeso, em uma de suas viagens missionárias, recebe informações que a igreja não estava indo bem. Com menos de 3 anos de fundada, começou a ter problemas, carnalidade, imaturidade, divisões e além de problemas de ordem doutrinária, desviando dos ensinamentos de Jesus. Eles tinham muitos costumes errados, alguns continuavam a prezar a sabedoria humana, enquadrando os costumes antigos próprios, como valorizar homens, a vanglória, cada um defendia sua ideia, sua postura. Para auxiliar os cristãos na tentativa de restabelecer o padrão moral da igreja, então Paulo enviava cartas de repreensão. Uma das repreensões foi contra a sabedoria humana, mas sim a de Deus. Cada um queria dizer o que era certo ou errado. Tinha uma mistura de povos convertidos, judeus, romanos e gregos, livres, escravos, muitas culturas diferentes, pensamentos próprios. No Evangelho de 1 Coríntios capítulo 1 versículos do 10 ao 13, não por a glória nos homens, mas em Deus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos, vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes, que todos estejam unidos num só pensamento, e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer, que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês. Foram vocês batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios capítulo 2 versículos 4 e 5, o meu ensinamento, e a minha mensagem, não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus.
Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A falta de interesse pelo conhecimento da palavra, por Deus, pelas coisas espirituais, precisamos voltar a nossa atenção para o conhecimento das Escrituras para não errarmos em nossas ações e não ficarmos sem saber se realmente o que tem sido ensinado está de acordo com o que diz as Escrituras. Somos sujeitos a falhas, temos a natureza pecaminosa, necessidade diária de mudança e aperfeiçoamento, dependemos da misericórdia divina. Atos capítulo 17 versículos 10 e 11, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Oséias capítulo 4 versículos 1 e 6, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. João 17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 5 versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Romanos capítulo 12 versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Viver nesse mundo sem se corromper, não se deixar influenciar, transformação é de dentro para fora, não conformar, não se render ao pecado, lutar para não nos adequarmos a ele, continuar esforçando, não dá para mudar o mundo, só a nós mesmos, cada um luta contra a sua própria carne. Mesmo que o mundo piore cada vez mais, como está escrito na Bíblia, o mundo que inimigo da nossa alma é o príncipe, governado por homens. Eclesiastes 8, tudo isto tenho observado, enquanto aplicava o meu coração, a toda obra que se faz debaixo do sol, tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para o seu próprio dano. Mas nos devemos permanecer em Deus, lutar para não praticar nada que desagrade a Deus. Uma luta espiritual, contra nossa carne, contra o príncipe desse mundo, é uma luta contínua durante toda a vida. A mudança na nossa maneira de pensar é o aspecto mais importante do verdadeiro arrependimento. Como cristãos, nosso papel é ir de encontro a Deus, independentemente do curso do mundo. Tiago foi morto à espada por não se conforma com este mundo. A luta dele era na oração, a adoração, pela salvação, renuncia ao pecado, disseminar o evangelho. Ele não usava as mesmas armas de luta do mundo, agressão, desrespeito, maldade, dentre outras. Estevão foi apedrejado e morto por não se conformar com este mundo. A morte de João Batista foi por decapitação por não ter se conformado com esse mundo. Não se conformar com este mundo significa não se enquadrar neste sistema iníquo, corrupto, pecaminoso, não ser moldados por valores segundo o molde desse mundo, mas a semelhança de Cristo. Não ter o mesmo comportamento errado desse mundo, rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Devemos escolher a Deus, em vez de se conformar com o mundo, devemos ser transformados conforme a semelhança de Jesus. Transformar Sergipe pela renovação da mente através do conhecimento, entendimento da palavra de Deus. Para haver renovação em nossa mente, em nossos corações, devemos alimentar da boa, perfeita palavra de Deus, para nos ensinar e assim saber qual é a vontade de Deus, obter crescimento através da palavra de Deus, da comunhão com Deus, oração, onde devemos colocar nossa mente nas coisas do alto, espirituais, em Deus, em Jesus, do reino dos céus. Mudança de mente e atitude, de comportamento, priorizando Deus. Rejeitando o pecado. Uma ação contínua. Uma obra do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus e do sacrifício de Jesus.
Somente uma mente renovada, que resulta em uma vida transformada dia após dia, pode fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus. Aleluias.